Meus amigos, Cosme Bittencourt aqui conversando com a gente. Bittencourt, o cruzamento ali que sai, que você entra na Maria Preta, né? Ali Alto Sobradinho e tal, um cruzamento perigosíssimo na Avenida Esperança, que você já entra na Avenida Esperança. Tem muita gente reclamando desse cruzamento. Bittencourt, bom dia, que alegria ter você aqui no Voz da Bahia e falar sobre esse assunto que foi recorrente aqui na nossa programação do Voz da Bahia. Bom dia, Marcos. Bom dia a seus internautas, né, seus telespectadores. A gente analisa aquele espaço realmente como perigoso e problemático. Em alguns momentos, são os horários de pico do dia, nós temos, no caso ali, um número muito grande de veículos. O que acontece? Aquele bairro cresceu pra caramba, então, consequentemente, a gente tem um número de veículos superior ao que a via suporta em dados momentos. Ali o que seria possível, que a gente até já pensou, já tentou e a gente não conseguiu ainda, seria, na verdade, transformar em um binário, tivesse uma outra via para que a gente pudesse dar uma saída. Pensamos no semáforo, fizemos um estudo do semáforo lá e a verificação do semáforo, nós vamos gerar um congestionamento, um travamento na via. Então, pode ser uma alternativa sim. E também pensamos em colocar uma mini rotatória para ver se as pessoas conseguem girar e gerar uma fluidez sem gerar aquela questão do conflito total. Seria um meio conflito, mas que daria um giro e poderia, no caso, facilitar isso que nós estamos pensando em fazer, executar até como teste. Se der errado, a gente desfaz, mas a gente precisa testar para ver se dá certo e melhorar a vida e fluidez do cidadão. Muito bem. Aliás, no contexto do centro da cidade, algumas mudanças estão sendo feitas, né? A prefeitura trabalhando aqui no centro, essa questão do esgotamento. Como é que você tem visto essas mudanças também que ocorreram aqui no centro, né? Você teve que mexer bastante aqui no trânsito, né? Justamente, essas mudanças, eu queria avisar, Marcos, são temporárias. Porque a gente volta como antes, porque funcionava como engrenagem, então a gente volta como antes. Mas, no momento, a gente não poderia deixar com que esse público aqui, com algumas lojas, ficassem sem ter um acesso, sem ter, no caso, ainda assim, principalmente nós temos hotel, pousada, né? O hotel, e com isso as pessoas sem ter acesso, esses empreendimentos ficariam inviabilizados por muitos dias. Nos próximos dias estaremos, no caso, Deus liberando aí, porque estamos na fase de terminar essa parte aí, e vamos voltar para aí e alcançar a rua da Miúcha. Então, a gente fez esse movimento temporário para justamente dar acesso a essas localidades, mas que volta tudo como antes, futuramente, e o mais breve possível. Você pode falar também, é importante ressaltar esse momento, sobre a auditoria da SMTT, como é que foi feito, em relação também a outra empresa de transporte que tinha, né? Essa questão que foi denunciada aqui na Câmara. Como é que você acompanhou tudo isso e a auditoria, o resultado final dessa auditoria? Não, a auditoria foi feita uma sindicância, conforme manda a lei, no caso mínimo, cumprindo tudo fidedignamente. Fizemos, na verdade, separadamente, foi feito auditorias gravadas, que estão entregues à nossa Procuradoria. Então, tudo foi gravado justamente e feito os termos com intervenção, sem intervenção alguma de qualquer tipo de pessoa, e a pessoa fez o procedimento, verificou. O resultado, o que você achou? Não, o resultado, na verdade, há uma falácia, no caso, houve provas que nós não devemos nada, mas o procedimento legal é a abertura de um PAD, e a abertura do PAD agora para que seja, no caso, iniciado todos os fatos e, consequentemente, dado o veredito final. Tem pessoas que falam assim, Bittencourt saiu da secretaria, Bittencourt não está mais na SMTT, quem assumiu foi o diretor DUI. Como é que você acompanha isso, Bittencourt? A gente vê muitas falácias, as pessoas falam bastante, mas assim, as pessoas têm dúvida, né, Marcos? Então, essas duas param no ar, mas como já foi falado várias vezes, a gente não deve, a gente continua trabalhando, a gente continua empenhando, na verdade, para trazer o melhor serviço para São Antônio de Jesus. Enquanto o prefeito confiar a gente na pasta, nós vamos continuar trabalhando e fazendo. E quando ele achar que, no caso, deve ser colocado, a pessoa vai ser colocada, e isso é natural, porque é um decorrer natural dos processos. Mas até então, o Bittencourt permanece, e estou de volta ao trabalho. Tirei um mês também para poder descansar, resolvi umas coisas familiares, a família tinha muita coisa pendente. Então a gente passou um mês e acabou descansando, e a gente já retornou, estamos na ativa. Na verdade, já estamos trabalhando já uns dias, mas oficialmente, a partir de hoje, a gente retoma as atividades normalmente. Só mais uma pergunta também, essa questão da empresa de transporte, essa nova empresa que está aí. Né? Foi repintado os ônibus, teve aquela celeuma toda, aquela polêmica. Foi repintado, não foi repintado? O que de fato aconteceu aquilo ali? A empresa trouxe os ônibus, mas a empresa, no caso, quando pegou de outra empresa, nós tivemos um aporte. Não foi da Romasul. A gente precisa entender isso, porque foi ventilado que eu autorizei pegar os ônibus. Não houve isso.
Quando saiu aquela informação, justamente eu liguei para a empresa para saber o que de fato estava acontecendo. E, consequentemente, recebi a ligação do senhor Dogão, dizendo que o ônibus foi dele e que o ônibus arromascou, lesou ele. Teve 6 meses sem ele receber um centavo. O ônibus era dele? O ônibus é do senhor Dogão, que é da cidade, gente. Ou seja, a empresa locou o ônibus de alguém da cidade que foi e acabou ajudando essa pessoa locada. E, consequentemente, eu já estava rodando na Copessagem, no caso, novamente, que era da Copessagem, e que era um ônibus realmente, e ele fez a pintura de acordo ao padrão que a empresa que veio, que foi contratada. Agora, e essa empresa atual? Agora, essa nova empresa que chegou na cidade, como é que você está acompanhando? Está satisfeito? Porque você sempre foi crítico das empresas de transporte aqui. Mas, na verdade, é a função da gente buscar melhor. A gente vai cobrando, e essas cobranças geram alguns cinemas, então a gente vem cobrando assim. E assim, para a gente nunca vai estar satisfeito, porque a gente precisa de uma melhor qualidade. E como é um emergencial, Marcos, a gente não tem muito do que cobrar. Agora, eu queria aproveitar e anunciar que dia 21 teremos audiência pública aqui nessa casa, porque a nossa licitação de transporte público está saindo. E a gente, pela primeira vez, está lançando audiência pública e para que a gente possa fazer agora no mês de fevereiro e março a nossa licitação de transporte coletivo definitivo para São Antônio de Jesus e que as empresas venham para fazer um serviço de excelência. O valor a partir de quanto a prefeitura vai aportar e para essa licitação acontecer? Não, para essa licitação acontecer, a gente precisa da audiência pública, precisa do retorno, e os estudos, Marcos, estão sendo apresentados agora, amanhã, no caso, de ser entregue, para que a gente faça os estudos, para que a gente possa responder esses questionamentos na nossa audiência, tá certo? Eu vou te responder isso lá, porque eu não tenho essa resposta, porque a viabilidade econômica ainda vai ser entregue amanhã, o modelo econômico de trabalho do Serviço de Transporte Público Coletivo de São Antônio de Jesus. Muito bom. De 0 a 10, que nota você daria para a empresa emergencial que está aí? Não, por ser o emergencial, eu vejo que ela está cumprindo forçosamente, no caso, o que no emergencial. Mas gostaria, na verdade, que eu pudesse dar sim um 10 a ela, mas é claro que a gente não tem como dar uma nota dessa, porque é emergencial e a cobrança, eu não posso trazer, a empresa vai ter que botar um ônibus novo, eu só posso cobrar isso quando a gente puder dar um aporte, quando a prefeitura estiver toda legalizada justamente com o transporte público. Entrevista porreta, que Deus abençoe você, feliz ano novo, parabéns. E obrigado por essa entrevista aqui, meu amigo Bittencourt. Obrigado, Marcos, a você pela oportunidade de estar falando com nossos ouvintes e dizer que a gente vai estar sempre lutando para poder fazer o melhor transporte possível. As coisas acontecem aí, as pessoas reclamam e ficam buscando alternativa porque a gente está sempre em busca da melhora. E isso é a luta, no caso, e a gente vai conseguir com fé em Deus, em nome do Senhor.